Muito bom dia. Eu queria, antes de mais, agradecer o convite para aqui vir. Aqui estive 2 vezes, a última há 18 anos, antes já lá vai muito tempo, não tinha visto esta realidade nova. Vocês não tinham nascido há 18 anos? E vim cá entregar, quer dizer, as professoras e professores, talvez um ou outro, mas vocês alunos não. E aqui vim entregar um prémio chamado Francisco Sá Carneiro. Porquê é que eu escolhi falar de Francisco Sá Carneiro? Foi vosso colega aqui, fui aluno nesta escola, um aluno ilustre, chegou muito alto no país, morreu cedo demais, muito cedo, em condições dramáticas, mas a primeira ideia que vos queria deixar é que não é preciso ser-se primeiro-ministro, nem presidente, nem político, para ser importante para o país. A grande maioria dos portugueses, milhões de portugueses, são importantes, todos eles, sendo bons naquilo que fazem. Isso é que é fundamental. Naquilo que fazem, trabalhando pelo país, realizando-se, concretizando os seus sonhos, são muito bons. Portanto, tirem da cabeça a ideia de que se é muito importante, que se aparece muitas vezes na televisão, porque se diz que é importante, porque se tem um cargo, como disse, e muito bem, a vossa máxima responsável aqui, é-se importante na ciência, nas artes, no trabalho em empresas privadas, na administração pública, em profissões liberais, é-se importante. E é-se importante porque, por um lado, se realiza um sonho e, por outro lado, se contribui para o conjunto que somos todos nós. Seja cá dentro, seja lá fora. Por outro lado, foi a minha ideia, agora que passam 40 anos sobre a Constituição e 40 e poucos anos sobre a democracia, a minha ideia é começar por aqui uma série de conversas sobre políticos que marcaram a nossa democracia, foram pais da nossa democracia. Sá Carneiro foi um dos pais da nossa democracia. Eu daqui a menos de um mês irei ao colégio onde ele foi aluno, o pai dele foi diretor e onde ele teve influência, Mário Soares, ao Colégio Moderno, falar de Mário Soares. Depois irei falar de Diogo Freitas do Amaral, na escola onde ele andou. Depois irei falar de Álvaro Cunhal, na escola onde ele andou. Porque os 4, à sua maneira, marcaram a democracia portuguesa. Há quem goste mais de um, do outro, e quem não gosta de nenhum deles, ou goste de vários deles, ou tenha gostado de vários deles ao longo do tempo. Quanto a Sá Carneiro, que eu conheci muito novo, eu conheci Sá Carneiro, tinha 16, 17, 18, 19, 20 anos, mais ou menos na vossa idade, e depois, como ele morreu muito novo, ele morreu em 1980, eu tinha naquela altura 31 anos. Portanto, foi um conhecimento muito intenso, mas curto, podia ter sido e devia ter sido muito mais longo. Sá Carneiro é marcado por várias realidades, o Porto, Portugal e a Europa. A vida dele está marcada por estas 3 realidades. O Porto. Ele tem uma origem que é de Barcelos, mas a família, de facto, uma parte era do Porto e ele viveu no Porto. A sua infância, tirando as férias a Barcelos, viveu aqui, estudou aqui, só foi a Lisboa tirar o curso de Direito. Havia muita tradição de os alunos do Porto não quererem ir a Coimbra, uma parte ia para Coimbra, outra parte ia para Lisboa, e ele, portanto, tirou o curso em Lisboa, na minha faculdade, mas estudou aqui, nesta escola, neste liceu, e fez a sua vida. Foi educado aqui, começou a sua vida profissional como advogado aqui, trabalhou aqui, e esteve sempre ligado ao Porto. O que é que o marcou do Porto? Primeiro, os pais eram muito diferentes, não podiam ser mais diferentes. A mãe vinha de uma família muito conservadora, muito clássica, muito tradicionalista. Foi uma senhora que até ao fim da vida, até muito tarde, no regime anterior, fez política. Era raro haver uma senhora que fizesse política trabalhando na Câmara do Porto. E ela fez. O pai era um homem diferente, do ponto de vista de ideias, mais liberal. Era advogado, mas também fez política. Também no regime anterior foi deputado, mas eram 2 figuras diferentes. A mãe muito mais austera,
muito mais expressão da autoridade. O pai era uma pessoa muito divertida, muito bem disposta, gostava da vida e gostava de conviver. E, portanto, Francisco Sá Carneiro teve as duas influências, da mãe e do pai. Do Porto conservador e do Porto mais aberto, mais cosmopolita, mais aberto ao estrangeiro, que é uma tradição do Porto desde sempre, mais aberto à Europa e mais aberto ao mundo. E essa mistura fez dele como era. Havia um traço de quem prezava a autoridade do Estado, o respeito do funcionamento das instituições, e havia um traço de defesa das liberdades. Ele, desde muito novo, era um defensor das liberdades. Era católico, um católico muito marcado, como fui, de alguma maneira, pela mudança na Igreja. A Igreja Católica mudou muito quando ele era novo, e eu era novinho, com o Concílio Vaticano II. Mudou a maneira de celebrar a missa, abriu-se a outras religiões e confissões, abriu-se ao mundo, e ele tinha essa visão, se quiserem, progressista do católico. Era muito próximo do bispo do Porto, que foi proibido por Salazar, a certa altura, de voltar a Portugal, que escreveu uma carta a Salazar contra o regime. E Sá Carneiro ficou sempre um admirador do bispo do Porto. E, portanto, muito novo, crítico do salazarismo. Pertenceu a várias organizações católicas, a várias associações, e sempre desejando que o bispo do Porto voltasse. E quando Marcelo Caetano substitui Salazar, ele é daqueles que pressionam Marcelo Caetano para que o bispo do Porto voltasse, e voltou. Portanto, estas misturas fazem Francisco Sá Carneiro. É um homem do Porto, admira o espírito liberal do Porto, é uma terra de abertura e de liberdade, ao mesmo tempo tem uma ideia de autoridade, defende desde muito cedo preocupações sociais. Quando lhe perguntam, numa entrevista para a República, uma pessoa que depois viria a ser muito importante na democracia, Jaime Gama, viria a ser presidente do Parlamento Socialista, era jornalista, pergunta-lhe o que é que o senhor quer para Portugal, ele diz, uma social-democracia à sueca. Ele admirava a Suécia naquela altura, e então queria, não era só liberdades políticas, mas também económicas e sociais. E desde muito cedo quer fazer política. Mas é advogado, é um bom advogado, um advogado duro, e esta é a influência do Porto. Lisboa tem nele apenas a influência do curso de Direito que é tirado lá e dos amigos que estabelece. Ele lá estabelece ligações, por exemplo, uma com Francisco Balsemão, o homem que lançou o Expresso e é presidente da SIC, que era colega do irmão dele, Ricardo Sá Carneiro. E então constitui-se um grupo de gente de Lisboa e do Porto, que mais tarde vai ser importante para a vida política dele. Logo aí, muito jovem, há traços importantes em Sá Carneiro. Primeiro, é um sonhador. Segundo, é muito determinado, é muito teimoso. Quando escolhe um objetivo, vai até ao fim nesse objetivo. Terceiro, é uma pessoa de uma capacidade de trabalho brutal, de uma inteligência felina, muito inteligente, muito inteligente. Basta ouvir aquilo que lhe dizem e depois estudar alguns, que eu estudava verdadeiramente tudo aquilo que tinha que saber, para rapidamente ser capaz de pensar sobre as matérias. E depois, porque era muito determinado, era um líder nato. Era uma pessoa que, quando falava, arrastava, mobilizava. Não era um grande orador, há que dizer. Sobretudo não era um grande orador para a televisão. Francisco Sá Carneiro, do tempo anterior à televisão. Ele na televisão não era um grande orador, mas era um orador quando estava perante uma audiência. E era um orador não tanto pela palavra só, mas pelas ideias e pela determinação que ele colocava. Eu lembro-me que na primeira campanha que ele fez para ser Primeiro-Ministro de Portugal, houve um grande comício no Torreio do Paço. E chovia loucamente. Chovia. Era impossível estar. A chuva era dia 2 de dezembro, era para aí, no começo de dezembro, ao final de novembro. E ele estava a falar da guerra no Afeganistão. Tem de imaginar que não é um tema fascinante. A chuva, chovia torrencialmente. E ele falou aí
15 minutos sobre a guerra do Afeganistão. E ninguém arredou o pé. Isto hoje era impensável. Quer dizer, a chover torrencialmente, as pessoas estarem a ouvir falar, não dos seus problemas do dia-a-dia, mas da guerra no Afeganistão. Tal era a força que ele tinha de convicção. E ele nunca alargou os laços ao Porto. Nunca. Ficou sempre muito ligado na sua maneira de ser. E sempre se adaptou mal a viver em Lisboa. É curioso. Quando foi número 2 do governo de Palma Carlos, o primeiro governo que houve a seguir à Revolução, ele era o número 2, o braço direito do Primeiro-Ministro. E vivia na residência do Primeiro-Ministro, em São Bento. Palma Carlos emprestou-lhe a residência para ele viver, para não ficar numa pensão ou num hotel. E ele não se sentia bem. Depois, mais tarde, viveu também na York House e tal. Sentia-se bem a viver no Porto, sentia-se sempre menos bem a viver em Lisboa. Nunca se lisboatizou. Nunca. Não conseguiu. Bom, mas depois ele tinha um sonho para Portugal. E o sonho dele para Portugal era muito simples. Havia uma ditadura, ele queria uma democracia. Havia um império, ele queria descolonizar. Portugal vivia separado da Europa, ele queria integrar Portugal na Europa. O sonho de Sá Carneiro tem esses 3 elementos fundamentais. Portanto, ele bate-se até ao final da vida pelos 3 sonhos. Temos de ter uma democracia como há na Europa. Temos de ter uma integração nessa Europa. Não podemos aguentar indefinidamente as guerras em África. São insustentáveis. Temos de encontrar uma solução de fazer uma comunidade com países independentes de língua portuguesa. Esta luta foi difícil em ditadura. Marcelo Caetano convidou-o ainda para ele ser deputado. Ele foi, pouco tempo, porque rapidamente entrou em choque com Marcelo Caetano, queria mais liberdades, queria mais democracia, queria mais passos para a Europa e um dia renunciou. Chegou ao Parlamento, numa sessão tempestuosa, a que eu assisti, miúdo, na galeria, e ele chegou lá e disse: eu não tenho condições para continuar a exercer a minha função, vou-me embora. Foi-se embora. Ele é assim, quando entendia que não tinha condições, fez isso num partido que criou, a certa altura, depois voltou, ele dizia, ele era mais de quebrar do que torcer. Ou era assim ou não era. Se não era, ele ia-se embora. Ponto final, parágrafo. E foi-se. E depois voltou com o 25 de Abril, para fundar um partido que se chamava PPD, Partido Popular Democrático. E que depois veio a chamar-se Partido Social Democrata. E de que ele foi líder, saiu da liderança por discordância, saiu por razões de saúde uma vez, saiu por discordância outra vez, de líder, regressou e chegou a Primeiro-Ministro de Portugal. Tudo num período muito curto. Ele em democracia vive de 74 a 86 anos. Só. Deixou um traço na vida política portuguesa, mas viveu 6 anos em democracia. Dos 4 pais da democracia, já só resta um vivo, Diogo Freitas do Amaral, que era o líder do CDS, porque morreu Sá Carneiro, morreu Álvaro Cunhal, morreu agora recentemente Mário Soares. Dos 4 pais resta Diogo Freitas do Amaral. Acontece que o primeiro a morrer, cedíssimo, muito novo, foi Sá Carneiro. E não viu nenhum dos sonhos realizado, mas lutou por eles. Lutou pela democracia. Mas, como é natural, numa revolução feita com a intervenção militar, os militares estiveram no poder até 82, ele morreu em 80. Portanto, ele previu, defendeu, chegou a trabalhar num projeto de mudar a Constituição para acabar com o conceito da revolução e para haver uma democracia civil, mas já não viu. Lutou pela Europa, pelas negociações com a Europa, as negociações corriam, ele participou nas negociações, mas não viu o fim, que foi em 1985. Já não foi com ele, foi com Mário Soares. E depois foi aplicado por Cavaco Silva. Finalmente, ele que queria ver a descolonização, isso viu, mas não chegou a ver a comunidade de países de língua portuguesa. Só nasceu em 1900, pasme-se, e 96.
mais de 20 anos depois do 25 de Abril. Ele viu a descolonização, acompanhou, foi durante a Revolução, entre 74 e 76, teve um papel importante no refazer das relações com a África, apesar do PPD ser mais à direita do que os partidos que se davam com os partidos que então eram um governo em África. Ele enviou a célebre carta a Samora Machel, em 1980, para fazer um entendimento, começando por Moçambique, mas depois já não viu a comunidade de países de língua portuguesa, que só arrancou em 96. É aquilo que se chama, normalmente chamamos às pessoas que vêm antes de tempo, pioneiros ou precursores. Viram, defenderam, sonharam e depois não puderam testemunhar a concretização. E por isso, muitas vezes se diz que ele foi um meteoro. Meteoros são aqueles corpos celestes que passam rapidamente, de forma muito intensa, muito brilhante, mas por um período muito, muito fugaz de tempo. Só que foi um meteoro que perdurou. Os meteoros passam, registra-se que passaram e não fica mais do que isso. E no caso dele, deixou estas 3 ideias base. Portugal democracia, Portugal integrado na Europa, Portugal numa comunidade, incluindo outros países independentes falando português. Deixou um partido, criou um partido. Contribuiu para o relacionamento com outros partidos. Governou o país pouco tempo. Ele assume funções como Primeiro-Ministro no final de 79 e morre no final de 80. Está um ano, mais ou menos, como Primeiro-Ministro de Portugal. Ganha 2 eleições, em coligação com maioria absoluta, em 79 e 80. Já não assiste à derrota do candidato presidencial que tinha apresentado, o general Soares Carneiro, porque as eleições são 2 dias depois, salvo erro, da sua morte. E, portanto, o que é impressionante nele é a influência que teve em tão pouco espaço de tempo. Porque teve influência à direita, obviamente. No seu partido, é a figura máxima do seu partido. No próprio CDS, formou uma coligação com o CDS, portanto, marcou em coligação esse partido. No PPM, Partido Popular Monárquico, que entrou nessa coligação. Nos dissidentes do Partido Socialista, os reformadores que entraram nessa maioria. Em nomes importantes, como António Barreto, por exemplo, ou Medeiros Ferreira, que viria a ser ministro socialista. Mas também marcou à esquerda, porque embora entre ele e Mário Soares houvesse, naturalmente, uma disputa de poder, nas eleições que tiveram de realizar, em 1976, 79 e 80, e embora tivessem momentos muito tensos entre um e outro, em questões essenciais acabaram por se entender. Em algumas questões essenciais, de tal maneira que Mário Soares mais tarde vem dizer que Sá Carneiro tinha razão em vários dos pontos que tinha defendido, embora divergindo noutros. E, portanto, e mesmo na esquerda, mais à esquerda do Partido Socialista, Sá Carneiro, agora com a distância, é considerado como uma figura que marcou a democracia portuguesa. Marcou, porque se pode marcar mais à esquerda ou mais à direita de formas diferentes. Uma democracia plural é feita da diversidade. E marcou. Como pessoa, o que é que era impressionante nele? Como pessoa tinha uma inteligência, como disse, felina. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não se perdia nos pormenores. Havia um problema qualquer para resolver. Qual é a tendência das pessoas? É misturarem tudo, o que é importante e o que não é importante. E perderem imenso tempo nos pormenores. Porque é que ele fez aquilo e aquele fez aquilo e tal. Ele dizia, o que é o mais importante que é preciso resolver? É isto. Ia diretamente ao mais importante. Rapidamente ao mais importante. Isso é uma capacidade de agarrar o fundamental única. Depois tinha uma memória prodigiosa. Prodigiosa. Eu assisti a isto
aqui na Via Norte, que é ali uma estalagem que fica aqui à saída do Porto. Há uma sessão do partido quando ele regressou ao partido. E os adversários, durante uma tarde inteira e o começo da noite, atacaram-no. E ele, sentado numa secretária, bebendo aí 4 ou 5 garrafas de água, sem um papel, ele começou no dia em que tinha saído da liderança do partido. E respondeu um a um os adversários e uma a uma as críticas, sem um papel. Falou 5 horas seguidas. Ele, durante 5 horas, sem um papel, ele respondeu, podia ter esquecido, olha, aquele disse aquilo e tal. Não. Disse, o fulano tal disse isto num dia tanto e tal. Isto não é verdade. Fulano tal disse isto num dia tanto e tal. Assim. Fulano tal disse isto e tal. Isto é preciso ter uma capacidade de memória e de organização do pensamento única. A pessoa perde-se, esquece. Ele tinha saído em fevereiro, março de 75, tinha vindo só cá votar, tinha sido operado em Londres, depois tinha regressado para se despedir do partido em maio e tinha regressado em setembro. E esta reunião é outubro. E ele reconstitui o que se passou desde fevereiro, março, até outubro. Depois era muito culto, lia muito. Mas muito, muito, muito. Era um leitor compulsivo. Escrevia muito e rapidamente. Em pouco tempo escreveu vários livros. Quando saiu de deputado no tempo de Marcelo Caetano, escreveu um livro para justificar a sua posição. Rapidamente. Como vos disse, não era uma figura televisiva. Não estava bem com a televisão. Tinha um discurso muito racional. Sabem que hoje o que está na moda não é esse tipo de discurso, é um discurso mais emotivo, de byte. Byte são palavras curtas para produzir efeito instantâneo. Porquê? Porque o tempo em televisão é cada vez mais curto e então na internet é cada vez mais curto. O Twitter, o Instagram, o Facebook exigem mensagens mais curtas. Ele não é desse tempo. Ele é do tempo de mensagens mais longas, mais racionais, mais para as pessoas pensarem. Depois, além disso, era uma pessoa muito amiga dos seus amigos. Os amigos de infância continuaram sempre. Os amigos de escola continuaram sempre. Os amigos de faculdade continuaram sempre. Os amigos de profissão continuaram sempre. Já vos disse, muito determinado, roçando a teimosia, muito obstinado, muito corajoso. Era intelectualmente corajoso e era fisicamente corajoso. Isso impressiona tanto mais quanto ele era uma pessoa que tinha, à primeira vista, uma aparência física frágil. E era doente. Foi sempre, toda a vida, muito doente. Ele, muito cedo, teve uma doença que o levou a ser operado, depois teve um acidente de automóvel, antes do 25 de Abril, depois teve outra vez uma recidiva, o regresso da doença. E, portanto, não era uma pessoa de muita saúde e, no entanto, tinha uma envergadura e uma coragem física espetacular, sendo uma pessoa frágil. Ainda primeiro-ministro teve o azar, na visita a Londres, ter um desastre automóvel. E o automóvel da comitiva chocou com ele e ele teve uma lesão na coluna e teve que estar deitado a despachar como primeiro-ministro meses. Levantava-se sempre com uma gola a custo. Não recuperou facilmente essa lesão, sendo primeiro-ministro e tendo de viajar. Portanto, tinha um conjunto de características, depois era um líder, excepcionais. A pergunta, e a última que vos deixo, antes de falar convosco sobre Sá Carneiro, é a seguinte: como teria sido Sá Carneiro se não tem morrido nas condições trágicas de Camarate? Que, como sabem, começou por ser considerado um acidente e depois a Assembleia da República, a partir de algumas comissões, das últimas 4 comissões, considerou que não tinha sido um acidente, tinha sido um atentado. Mas seja como for, uma realidade ou outra, o que é facto é que como é que teria sido ele se tem envelhecido? Bom, como é que tinha sido no imediato ia ser um período complicado na vida dele.
porque o candidato dele tinha perdido, foi reeleito o presidente Yanes, ele disse que saía de primeiro-ministro, apesar de ter maioria, deixava lá outra pessoa no lugar dele, ia para o Parlamento lutar contra o que considerava ser seus adversários. Portanto, teria sido, naqueles anos seguintes, um confronto muito complicado, mas eu penso que o destino natural era ele regressar a primeiro-ministro e vir a ser candidato presidencial. Era inevitável. Podia demorar muito tempo, pouco tempo, mas largamente aquilo que foi Cavaco Silva podia ter sido Sá Carneiro. Embora Cavaco Silva tivesse sido com muito mérito. Provavelmente ele voltaria a primeiro-ministro e quando o centro-direita tivesse um candidato em condições de ganhar, poderia ter sido ele. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza, que ele nunca envelheceria longe da intervenção política. Eu não estou a ver o Francisco Sá Carneiro de chinelos, de roupão, em casa, reformado. Ele nunca se reformaria. Assim como Mário Soares nunca se reformou, à sua maneira. De tal maneira que foi candidato presidencial já muito mais tarde, em condições impossíveis, por uma questão de natureza de animal político. Com Sá Carneiro era a mesma coisa. Não sei se ele seria candidato mais tarde outra vez depois de ter sido presidente. Ele teria sido provavelmente presidente, quase certeza, mas certamente não se desinteressaria da política, porque estava-lhe no ADN, estava-lhe no sangue. Não o estou a ver a passear pelo parque aqui do Porto. Não estou a ver, sei lá, a fazer uma vida pachorrenta, virada para o passado. Não era o género. Não fazia o género. Aliás, em rigor, não fez o género de nenhum dos pais da democracia. Se virem bem. Mário Soares foi político até o momento em que pôde ser. Álvaro Cunhal, mesmo já não secretário-geral do PCP, vibrava politicamente. Diogo Freitas do Amaral interveio politicamente e ainda intervém. Ainda foi governante, muitos anos depois de ter sido candidato presidencial. E ainda intervém politicamente. E Sá Carneiro tinha sido assim. Digamos que, de alguma maneira, o terem sido pioneiros na democracia, fez deles, inevitavelmente, políticos até ao fim da vida.